Olá, tudo bem? Bem, hoje a gente vai ter nossa aula de ciências, tá bom? A gente vai falar sobre a água. Eu quero que vocês peguem o livro, vai lá na página 45. Desculpa que a Pro tá bastante gripada. Vamos lá? Bem, a água ela está presente em quase todo o nosso planeta. Ela é encontrada na hidrosfera, na atmosfera, no solo, no subsolo, no corpo dos seres vivos. Água salgada, a gente encontra ela nos nossos oceanos. Ela não serve para nós, seres humanos, para beber. Ou seja, ela não é potável. Qual é a água potável, professora? A água doce. A água doce a gente encontra em rios, lagos, geleiras, é encontrada em quantidade bem menor do que a salgada. Se tivesse uma água no planeta e fosse dividida em 100 partes, imagina assim, ó, isso aqui é a água toda do planeta. Isso daqui só é a água potável. Então, quer dizer, de 100% da nossa água total, geral, somente 20% dela é potável, tá bom? Bem, agora vamos lá para a página 46. Na página 46, o estado físico da água. Quais são os estados físicos da água? A gente tem 3 estados físicos da água: líquido, gasoso e sólido. Esses 3 estágios da água, vou explicar. Líquido é quando a gente bebe, sai da torneira, que a gente toma banho, mamãe lava roupa. Gasoso, o que é gasoso? Quando a mamãe pega e vai cozinhar qualquer coisa, não fica saindo um vaporzinho? É quando ela está se formando em gasoso, tá bom? Essa que é o estágio gasoso. Qual é o outro estágio, professor? É sólido. Quando é sólido, sabe quando a gente vai fazer gelo em casa, a mamãe não tem aquelas forminhas? Coloca a água líquida lá e coloca na geladeira. Ela não vira gelo? Então, o gelo, ele é uma forma desse estágio, tá bom? Bem, a gente tem esses 3 estágios: líquido, gasoso, sólido e gasoso. Essa tá a sequência que tá no livro de vocês. A mudança do estágio físico. Lá na página 46, vamos pegar lá e acompanhar junto comigo. Acontece, tem um processo aí, vamos lá prestar atenção, ó. A condensação, a água passa do estado sólido para o estado líquido. Solidificação, passa do estado líquido para o sólido. A fusão, ela passa do estado sólido para o líquido. Vaporização é quando ela passa do passa do estado líquido para o estado gasoso. Sublimação, ela passa diferentemente do estado líquido para o gasoso ou do gasoso para o líquido. Tem um desenho no livro de vocês que tá lá. O primeiro é o estado sólido, no meio líquido e, por último, o gasoso. Se vocês olharem a sequência, a gente tem da setinha azul, que é do gasoso, vai lá para o sólido, é transformada em sublimação. Aí a gente tem do gasoso para o líquido, é a condensação. É quando ele tá o vapor, e aí abaixa, e aí ele solidifica. Eu vou dar exemplo para vocês, tá bom? Peraí, só um pouquinho. Do líquido, a gente vai para o sólido. O sólido é a sublimação. Solidificação, desculpa. Bem, vamos lá. Quando que acontece a condensação? Quando a gente toma banho na época do frio, igual hoje, tá bem friozinho, né? A gente coloca o chuveiro quentinho, aí ele pega, o que acontece? Ele fica soltando aquela fumacinha. Quando a gente olha, na parede do banheiro, fica tudo molhadinho, não fica? Então, é quando acontece a solidificação. O vapor, ele vira água novamente, tá? Aí a gente tem o processo de solidificação, que é o que a Pro explicou da água, do gelinho, que a gente coloca na geladeira, tá bom? E a sublimação é o processo do vapor para solidificar, para ele virar gelo novamente, tá bom?
Agora, quando tá quente, o gelo, quando ele derrete, o que acontece? Ele vira líquido novamente. É o processo de fusão, tá? A gente tem o processo de vaporização, que a Pro já explicou, quando ele é líquido e aí esquenta, sobe aquela fumaça, aquele vaporzinho. Se a gente pegar um papel, isso é um desafio que vocês vão fazer em casa, tá bom? Mas eu já vou explicar. E a sublimação, que é do estado sólido para o estado gasoso. Ele pula essa fase e ele vai direto para o estado gasoso, tá bom? Bem, continuando. O uso da água, isso na página 47. Utilizamos água para satisfazer as necessidades do nosso corpo e também em muitas atividades. Veja, aí foi o que eu falei: limpar a casa, preparar alimento, a limpeza do corpo, irrigação do solo e assim sucessivamente, tá bom? Não saiba mais água doce e água salgada, tá falando da gente não poder consumir, que o gosto dela não é muito bom, né? Tá falando disso, tá? Bem, a água que a gente bebe. A água que a gente bebe, ela tem que ser potável. Geralmente, em casa, a gente tem ou um filtro, que fica junto com a torneira, ou a mamãe tem a água que ela compra. Por quê? A gente não pode pegar água direto da torneira e simplesmente ir e beber, porque ela pode estar contaminada. Bem, lembra que a gente falou da água, que eu falei, quando vocês chegam e falam assim, ai, Pro, minha água é de ontem, a água da minha garrafinha, posso trocar? Lembra que a Pro explicou para vocês? A água fica com gosto ruim porque ela fica parada. Se a gente pegar, chacoalhar a nossa garrafinha d'água, ela vai voltar à oxigenação da água e ela volta a ficar com gosto normal, tá bom? Se a sua água for já potável, é só você chacoalhar, toma de novo, tá? Bem, a água potável que faz bem pra gente e pro nosso corpo. A água, ela faz parte de todos os seres vivos. Bem, o nosso corpo, ele tem 70%, ele é composto de água, tá? Então, assim, a gente tem que beber água, muita água. É no mínimo 2 litros de água. Sabe aquela garrafa de refrigerante grandona que a mamãe compra? É aquela garrafa que a gente tem que beber todos os dias. Todo mundo tem que beber. Um bebê, ele é composto de 80% de água. A gente tem a água viva. Olha quantos por cento a água viva ela é composta. De 98%. O tomate, a fruta, o tomate, eu sei que tem muita gente que não gosta, mas é uma delícia. Ele não é um legumes, ele é uma fruta. E ele tem 94% de líquido. O resto só que é massa. Aí tem o exemplo da galinha, mas a gente não pode esquecer o nosso. O que a gente não pode esquecer? Nós somos... nosso corpo, o corpo de um adulto, ele é composto de 70% de água. Ah, eu sou criança, eu não sou bebê, eu não sou um adulto. Vocês estão entre o bebê e o adulto, não é? Então, a gente tem mais ou menos 75... A gente não, vocês, né? Porque a Pro tem 70, que é adulta. Bem, a gente tem um exercício na página 49, eu vou explicar para vocês, tá bom? Então, vamos lá? Atividade: descrever como a água foi utilizada em cada situação a seguir. Então, a gente tem lavando a roupa. O que eu vou escrever na frente? Pro, como que foi? Qual é o processo que a situação que a gente vai usar para lavar a roupa? Então, já dei a resposta, né? A gente tem o alimento e a gente tem irrigação de uma plantação. Então, qual é o processo? 2. Em que estado físico a água pode ser encontrada na natureza? É para dar um exemplo. Qual que é o estado? Lembra que a gente falou líquido, gasoso e... Oh, meu Deus do céu, a professora tá bem hoje, não. O estado líquido, gasoso e sólido, desculpa.
E aí vocês vão dar um exemplo, aonde a gente acha, tá bom? Pode usar exemplos que tem lá nas folhas anteriores. 3. Com base na imagem abaixo, que a lata de suco deve estar mais gelada, é para vocês explicar. O que vocês vão explicar para mim? Bem, a gente tem uma lata que não está em processo nenhum, ela está sem nada por fora, e a gente tem a que está gelada. O que está acontecendo com ela por fora? Lembra que a Pro falou? Imagina tudo que é gelado, quando a gente tira, qual é o processo que acontece? Tá bom? É para explicar pra gente. Aí. Bem, vamos virar a folhinha na 50 agora. Tá grande o nosso vídeo hoje, né? Tem bastante coisa. 50. 4. A água descrita a seguir é potável? Para marcar com X, tá bom? Água, aí vocês vão marcar no X o quadradinho. É água sem cor, sem cheiro e sem gosto. Ela é potável? Ou a água, ela vem com sujeira? Ou a água tem conteúdos, micro-organismos causadores de doença? Então, qual que é que a gente tem que tomar? A potável, a que é saudável, tá bom? 5. Escreva o nome da mudança do estado físico em cada situação a seguir. Então, a gente tem o sólido, o líquido gasoso, e aí na frente, vocês vão colocar o que acontece. Acho que o de vocês já tá, né? Aumento de temperatura. Tá sólido, eu aumento a temperatura. Líquido, como é que chama? Eu vou dar um exemplo, fusão. Aí vocês vão escrever na frente qual é o processo, tá? Aí a gente tem A, B, C e D. Bem, eu quero ver todas essas respostas, hein? Manda pra mim. 6. Complete as frases para que fiquem corretas. Vamos lá. Eu vou fazer uma com vocês, para vocês conseguirem entender, tá bom? Precisamos beber água para repor o quê do corpo que a gente perde diariamente? O que a gente tem que fazer? Líquido, certo? Então, tem que entender o conteúdo para vocês conseguirem fazer. Mas eu espero que vocês vão conseguir sim. 7. Classifica as afirmações se é verdadeiro ou falso. V ou F. Só isso, na sequência, tá? Bem, aí a gente tem o ar. O ar, vocês vão pegar, antes mesmo de eu explicar na próxima aula, vocês vão ler a página 51, vocês vão ler a página 52, vão fazer um resumo no caderno para mim, tá bom? Não esquece de colocar lá em cima, resumo, a página que é e o título, que é ar, tá bom? E aí, na próxima aula, a Pro vai explicar, na próxima semana, sobre o ar e o saneamento básico. É isso? É isso mesmo, certo? Bem, eu espero que todos vocês estejam se cuidando. A Pro tá dodói um pouquinho, mas vai passar. É só uma gripe. Eu tô com muita saudade de todos vocês, tá bom? Bem, agora vamos estudar. Um beijo.